Você um dia foi aquele homem, aquele que o fogo não podia abrasar e que nenhuma mulher conseguia domar. Você não seguia tendências nem buscava aprovação. Você dobrava a realidade com a força da sua vontade. Você olhava para o mundo, e especialmente para as mulheres, não com anseio ou hesitação, mas com o fogo frio e inabalável de um homem que não pertencia a ninguém. Você era a tempestade atravessando vilarejos calmos, o perigo sobre o qual sussurravam, o homem que não apenas entrava numa sala, ele alterava a atmosfera do lugar. Não por arrogância, mas porque não havia altar ao qual você se curvasse, nenhuma coroa acima da sua própria mente. Sua vontade era lei, seu silêncio era final, sua presença inflexível. Mas olhe para você agora. Você sorri quando ela entra, não de alegria, mas de medo. Você ri quando está desconfortável. Você anda na ponta dos pés na sua própria casa. Você obedece não por amor, mas por autopreservação. Você mede cada palavra. Você pisa em ovos como um servo no palácio que um dia foi seu. Você não vive mais. Você pede permissão para existir. Você negocia seus limites como um homem pedindo por migalhas. Você dilui suas opiniões, seus instintos, suas verdades, tudo para evitar a desaprovação dela. E a parte mais assustadora: você chama isso de amor. Que diabos aconteceu com você? Max Stirner riria, não por zombaria, mas por reconhecimento. Porque ele te avisou, muito antes do seu primeiro beijo, que seu maior inimigo não seria o tirano, com uma coroa ou o sacerdote com sua batina, mas as ideias na sua cabeça que você transformou em deuses. Stirner escreveu: o ser humano é para mim apenas algo que existe, como eu mesmo, mas não um poder superior. E, no entanto, você fez dela um poder superior. Você transformou a aprovação dela em escritura sagrada, as emoções dela em mandamentos, o conforto dela no seu evangelho. E, ao fazer isso, você esqueceu a verdade mais sagrada de todas. Seu ego é sua única propriedade. Você deveria ser o homem que vivia para si mesmo, único, não num sentido narcisista e superficial, mas na profunda e crua percepção de que você não nasceu para servir a um ideal, a uma tradição ou a uma mulher. Você nasceu para não servir a ninguém. Mas aqui está você, sacrificando tempo, energia, sonhos, até mesmo sua identidade, apenas para mantê-la feliz, e ela nem sequer te respeita por isso. Porque, no fundo, até ela anseia pelo homem que você costumava ser, aquele que ela nunca conseguiu controlar. Stirner os chamava de fantasmas, espectros na mente. Você estava assombrado, não por ela, mas pela ideia dela, a ideia de que um bom homem deve sempre agradar, que o amor se prova pela rendição, que ceder é maturidade. Você pensou que, se desse mais, ela te amaria mais. Mas ela não amou, porque o que você deu não era força, era submissão disfarçada. Você pensou que estava negociando a paz, mas o que estava fazendo era depor suas armas e construir um trono para ela. E não se atreva a dizer que foi pelos filhos, ou pela paz, ou porque ela tinha mais necessidades que você. Não. Você se rendeu porque estava com medo de ficar sozinho, com medo de ser o vilão, com medo de ser chamado de tóxico. Então, você trocou sua verdade pelo conforto dela. Você entregou seu fogo pela ilusão de harmonia. E essa é a coisa mais covarde que um homem pode fazer: trair a si mesmo e depois chamar isso de amor. Este não é um texto de ódio contra as mulheres. Stirner não odiava as mulheres. Ele simplesmente não as idolatrava. E esse é o ponto. Um homem livre não odeia nem idolatra. Ele usa, ele escolhe, ele permanece ele mesmo em todas as salas, todos os relacionamentos, todos os beijos. Ele não abre mão de sua soberania por sexo, paz ou validação. Stirner escreveu: eu sou o dono do meu poder, e sou assim quando me conheço como único. Você ainda se conhece?
Você sequer se lembra do sabor da sua própria vontade, do ritmo dos seus próprios pensamentos não filtrados pelas expectativas dela? Ela não roubou seu poder. Você o entregou, pouco a pouco, sorriso a sorriso, desculpa a desculpa. E agora você se senta quieto no sofá, observando a rolar o feed do celular, enquanto se pergunta por que se sente invisível em sua própria casa. Você costumava ser o homem que as mulheres temiam perder. Agora, você é o homem que ela mantém por perto, porque você é útil. Entenda, a tragédia não é que ela foi embora. A tragédia é que ela não precisou ir, porque o homem que ela conheceu, aquele que um dia ardia com propósito, certeza e si mesmo, ele partiu muito antes dela. Ele desapareceu no momento em que você começou a medir suas palavras. Ele morreu no dia em que você pausou sua ambição para acalmar as inseguranças dela. Ele murchou no segundo em que você priorizou a paz sobre a verdade. Você chamou isso de maturidade, crescimento, parceria, mas Stirner chamaria pelo que é: sacrifício a um fantasma, uma ficção de obrigação, uma rendição a algo que não existe. Ela não te quebrou. Você se quebrou por ela. Você pensou que se curvar te faria amado. Mas nenhuma mulher admira um homem que se curva até desaparecer. Você esperava que ela recompensasse seu silêncio, sua paciência, sua lealdade cega. Em vez disso, ela viu o que era: fraqueza disfarçada de virtude. Você se tornou um homem inofensivo, um homem previsível, mas nunca quis um homem perigoso, nunca mais o homem dela. Stirner disse: todas as coisas não são nada para mim. Não porque ele era nihilista, mas porque entendia que nada, nenhuma instituição, nenhuma crença, nenhuma mulher tem poder inerente sobre o eu, a menos que você permita. Mas você permitiu. Você deu a ela a autoridade para definir o que você é. Você permitiu que os sentimentos dela se tornassem sua bússola. Você deixou as lágrimas dela reescreverem seus princípios. E agora, quando vocês discordam, não é uma discussão. É um pedido de desculpas esperando para acontecer. Você costumava viver por suas paixões. Você construía, conquistava, movia-se com propósito. Agora, você anda na ponta dos pés. Agora, você pergunta antes de respirar. O que aconteceu com você, irmão? Você não nasceu para isso. Stirner não escreveu para escravos. Ele escreveu para os despertos, aqueles corajosos o suficiente para queimar as correntes invisíveis e caminhar nus com sua própria vontade como único guia. Ela te controla agora, não com força, mas com a tirania silenciosa da expectativa. Com seus suspiros, seus olhares, seus "você vai mesmo vestir isso?" E precisamos conversar. Com sua habilidade de manipular a atmosfera da sala até que você seja forçado a agir como um palhaço para fazê-la sorrir de novo. E você faz. Você dança. Você brinca. Você se desculpa por estar cansado. Você se desculpa por não ser o homem que ela imaginou em seu quadro de sonhos do Pinterest. Você se tornou um refém do clima emocional dela. E aqui está reviravolta cruel. Ela nem mesmo quer o controle que tem. Ela o ressente. Ela ressente você porque ela não se apaixonou por um homem que pede permissão. Ela se apaixonou por um homem que não se importava com o que ela pensava, porque ele já era inteiro. Ela admirava sua distância, sua indiferença, sua recusa em se ajoelhar. Era isso que a excitava. E quando você largou sua espada, ela não se sentiu segura. Ela sentiu nojo. As mulheres não querem liderar. Elas querem sentir sua gravidade. Elas não querem explicar o que é um homem. Elas querem ser lembradas. E toda vez que você entrega sua tomada de decisão, sua ousadia, sua recusa em ceder, você se torna mais invisível, mais descartável, mais parecido com as centenas de outros homens que ela vê no celular.
sorridentes, ansiosos, morrendo para impressionar. O egoísta de Stirner não era cruel. Ele era simplesmente, e sem desculpas, real. Ele não suprimia sua vontade por uma ideia de amor. Ele não castrava seus instintos para manter a paz. Ele disse: Homem, sua cabeça está assombrada. Você tem engrenagens na cabeça. E você ainda tem. Você é assombrado pela ideia de que, para manter uma mulher, você deve se perder, que para amá-la, você deve adorá-la, que ser necessário é melhor do que ser respeitado. Mas ouça com atenção. Um homem que é necessário, mas não respeitado, não é amado. Ele é usado. Você era o homem, esse é o homem que as mulheres não podiam controlar, porque você nunca precisou delas. Você as escolhia, e esse era seu poder. Você não pedia por amor, você o inspirava, mas agora você implora por ele, com silêncio, tarefas e ressentimento não dito. Que troca miserável! Você acha que ser agradável é amor? Você acha que deixá-la decidir onde morar, o que fazer, como gastar e quando falar é o segredo para a harmonia? Que se você continuar a fazê-la feliz, ela finalmente parará de te testar? Stirner riria na sua cara e te entregaria um espelho. Você não tem um eu, ele diria. Você está possuído por uma ilusão, um fantasma usando batom e perfume. Você pensava que era forte porque nunca gritava. Você pensava que força era resistência, mas força não é complacência silenciosa. É o poder de dizer não e sustentar. É a habilidade de deixá-la chorar e não se mover, de deixá-la ir embora e não implorar, de se manter como um deus entre insetos, mesmo quando a cama está fria e os braços dela estão cruzados. Você costumava comandar a sala apenas por existir. Agora, você espera que ela te diga quando está tudo bem para falar. Ela te testou, não porque queria dominar, mas porque esperava que você não cedesse. Ela ansiava por resistência. Não crueldade, não abuso, mas presença, vontade, certeza. O tipo de poder que um homem tem quando é completo em si mesmo. Mas em vez de manter sua posição, você cedeu o terreno e depois a culpou por passar por cima de você. Toda a filosofia de Stirner é um ataque brutal contra mentiras sagradas, e a mentira que você mais adorou foi a de que um bom homem se sacrifica por sua mulher. Não, um bom homem vive para si mesmo, e ela é livre para caminhar ao seu lado, se ousar. Stirner não disse para odiar os outros. Ele simplesmente declarou propriedade sobre sua própria existência. Eu não sou nada no sentido de vazio, mas sou o nada criador. Ou seja, não sou definido por ninguém, nem por nada. Eu me defino. Mas você entregou a caneta a ela. Você a deixou reescrever você. Você se tornou-se um poema de amor, cheio de edições, rasuras e versos suaves, e sem sentido destinados a lisonjear. É por isso que ela não te lê mais. Não há nada de perigoso em suas páginas. Você sequer sabe mais o que quer, ou se treinou tão bem para prever os humores dela que esqueceu seus próprios desejos. Você come o que ela come, veste-se como ela quer, fala como ela prefere, e chama isso de união. Isso não é um relacionamento. É autoanulação. É suicídio espiritual. E ainda assim, você se pergunta: por que se sente ansioso? Por que se sente pequeno? Por que ela flerta com homens que não se parecem em nada com você? Porque os olhos dela perdem o brilho quando você entra na sala. Não é porque você envelheceu, não é porque você ganhou peso, é porque você deixou de ser o homem que ela não podia prever, o homem que a deixava nervosa, o homem que não pedia desculpas por ser ele mesmo. Você se tornou o ajudante, o planejador, o confiável, e ao se tornar a rocha dela, você esqueceu que uma rocha não persegue, não se dobra, não sussurra desculpas, ela simplesmente é. Esse é o ego de que Stirner falava, o núcleo cru,
e não diluído do homem que vive não para agradar, mas para ser. Ela não quer sua ajuda, ela quer sua espinha dorsal. Ela não quer um homem que só diz sim. Ela quer um homem cujo não ela possa sentir em seus ossos, cujo silêncio seja mais alto que o caos dela, cuja presença não possa ser comprada com afeto ou manipulada por lágrimas. Você já foi isso, e pode ser novamente, mas não até que você mate o fantasma de quem você se tornou. O fantasma que é sempre agradável, o fantasma que pensa que ser escolhido significa ser possuído, o fantasma que trocou poder por paz e acabou sem nenhum dos dois. E agora você se senta, imaginando por que seu fogo se apagou, por que ela revira os olhos quando você fala, por que a intimidade parece uma negociação, por que você pisa em ovos em sua própria casa. É porque você esqueceu como ofender. Não maliciosamente, mas de forma inabalável. Stirner não sussurrou sua verdade. Ele a gritou através dos ossos de todo homem que ousou ser livre. Ele não disse, respeite os outros antes de si mesmo. Ele disse, eu só me preocupo comigo mesmo. Isso não era egoísmo, era sanidade. Você deveria ser indomável. Uma força que não poderia ser comprada por beleza ou paz ou pela ilusão de uma parceria. Mas em vez de caminhar ao lado dela, você se encolheu sob seus humores. Em vez de liderar, você perguntou: o que você acha que devemos fazer? Você entregou o volante da sua vida porque ela sorriu para você docemente, tocou seu braço e disse: você é um homem tão bom. E você acreditou nela porque queria acreditar que ser querido significava ser respeitado. Mas você esqueceu. Para ser respeitado, você primeiro deve ser temido. Não com os punhos, mas com sua presença. Ela não pode respeitar um homem que teme a reação dela mais do que teme perder a si mesmo. Olhe para cada momento em que você silenciou sua verdade, cada momento em que se desculpou por simplesmente ser um homem, cada vez que permitiu que ela envergonhasse seus instintos, seus desejos, sua força. Olhe para as amizades que você abandonou porque ela não gostava dos seus amigos, os hobbies que você enterrou porque te tiravam tempo dela, os objetivos que você adiou porque ela precisava de apoio emocional. Diga-me, a troca valeu a pena? Você trocou seu rugido por um ronronar e agora se pergunta por que ela te trata como um cão de colo. As palavras de Stirner ecoam novamente. Nenhuma coisa tem valor em si mesma. Ela só tem valor na medida em que me serve. Você costumava viver por isso, sem saber. Você escolhia o que servia ao seu caminho. Você descartava o que não servia. Você não precisava dela, e é por isso que ela te queria. Mas agora ela fica porque você é conveniente, não cativante. A verdade é brutal. Ela não mudou, você mudou. Ela não se tornou controladora, você se tornou controlável. E no fundo, você sabe disso. É por isso que você sente a dor, a humilhação silenciosa, a perda de sua essência. Você não foi construído para uma vida de obediência. Você foi forjado para governar a si mesmo, para criar, para construir, para ficar sozinho se necessário. Você nunca foi feito para ser um marido de concessões, mas um soberano de convicções. E agora você ouve sussurros daquele antigo eu no seu silêncio, na maneira como você olha pela janela por mais tempo do que o necessário, na maneira como fica com raiva por coisas pequenas, não pelas coisas em si, mas porque elas te lembram o quão baixo você caiu. Aquele homem, o indomável, o sem remorsos, o homem de alma de ferro ainda está aí dentro, acorrentado, faminto, esperando. Isto não é um chamado para deixá-la. Isto não é um chamado para lutar com ela. Isto é um chamado para ressuscitar a si mesmo, para derrubar a identidade frágil que você criou, para mantê-la feliz, para queimar o roteiro que você tem lido por anos.
aquele intitulado Como Ser um Bom Homem, escrito por pessoas que nunca souberam o que é um homem, para reivindicar seu ego, não como arrogância, mas como o reconhecimento de que você não está aqui para ser amado, você está aqui para ser você. E o amor é bem-vindo, mas nunca exigido. Ela pode gritar, ela pode chorar, ela pode ameaçar ir embora. Deixe-a. Se você permanecer sólido, se você voltar para o seu próprio reino sem medo, ela o seguirá. E se não seguir? Ela nunca foi digna do homem que você está se tornando. Você quer saber o que a machuca mais do que sua raiva? Sua ausência. Não a física, mas a ausência do homem que ela um dia admirou. Ela sente falta do homem que não perguntava se podia liderar. Ele simplesmente liderava. O homem que não explicava suas decisões porque sua vida não estava em debate. Ela pode ter reclamado dele, discutido com ele, até tentado suavizá-lo, mas aquele homem, o homem que fazia o sangue dela correr só de entrar numa sala, é o homem pelo qual ela secretamente reza que retorne. Stirner não disse para odiar as mulheres, ele disse para parar de se sacrificar por ilusões. O Estado, a religião, a moralidade e a mulher, todos são fantasmas, se lhes for permitido possuir sua mente. E você, irmão, foi possuído, não por ela, mas pela imagem do que você pensa que ela quer. Você não age mais, você se ajusta, você não fala mais, você filtra, você não lidera mais, você negocia. E a cada vez que faz isso, o fantasma aperta o laço em sua alma. A verdade é que ela não queria um servo, ela queria um rei, um homem que toma decisões e a deixa responder como quiser, um homem que não cede sob pressão ou se remodela como argila para cada emoção que ela joga nele. Você pensou que ceder era a resposta, mas tudo o que ela sempre quis foi um homem que não vacilasse. Você se lembra de como era caminhar pelo mundo sem pedir permissão? Acordar e fazer o que queria? Dizer o que pensava? E se mover como lhe agradou a sua? Isso não era irresponsabilidade. Era soberania. Era você antes de trocar liberdade pelo conforto. E agora esse conforto é sua jaula. Ela não te olha mais da mesma forma. Você já viu. Você já sentiu. A maneira como o toque dela mudou. A maneira como os olhos dela evitam os seus. A maneira como ela se ilumina quando um homem com confiança passa por perto. Um que ainda não rendeu sua espinha dorsal. E você odeia aquele homem, não porque ele está errado, mas porque ele te lembra do homem que você deveria ser. Você tinha um trabalho, permanecer você, não metade de você, não a versão editada. O egoísta completo, cru, não filtrado, que não se curva a nada, nem mesmo ao amor. Porque o amor verdadeiro não exige que você se ajoelhe, ele exige que você fique de pé. Ela pode ter pedido para você suavizar, para ouvir mais, para ser mais compreensivo, mas no segundo em que você se tornou o que ela disse que queria, você deixou de ser o que ela sentia. Agora ouça-me e ouça com atenção. Não é tarde demais. As correntes são invisíveis, sim, mas são quebráveis. E no momento em que você parar de perguntar o que ela precisa e começar a perguntar quem você é, você inicia o retorno, não para uma fantasia machista, mas para a verdade, a sua verdade, a verdade de Stirner, que você é o centro, não do universo, mas do seu universo. Quando você reivindicar essa verdade, tudo muda. Você fala menos, mas suas palavras carregam mais peso. Você ouve não para obedecer, mas para entender. Você toca não para ser tocado de volta, mas porque você quer. Você para de se explicar. Você para de implorar. Você para de se desculpar por sua natureza. E de repente ela sente a mudança, a energia, a presença. O homem que um dia a deixou nervosa retornou. O homem que não discute para vencer, mas afirma para declarar. O homem que não precisa que ela fique, mas a deixa apavorada com a ideia de perdê-lo. Esse é o homem que as mulheres não podem controlar.
Não porque ele luta com elas, mas porque ele está além do alcance delas. Você a quer de volta? Não fisicamente, espiritualmente. Você quer o desejo dela, o respeito dela, o silêncio dela na sua presença? Então pare de atuar. Pare de negociar sua masculinidade como um homem, vendendo sua alma em prestações. Queime o roteiro, mate o fantasma, volte ao altar de si mesmo e acenda ali uma chama. Stirner não implorou à sociedade por espaço, ele o tomou. Ele não pediu validação às mulheres. Ele invalidou tudo o que exigia que ele se diminuísse. Só sou meu quando sou senhor de mim mesmo. Esse é o aviso final de Stirner. O homem que se ajoelha no altar do amor perde tanto a mulher quanto a si mesmo. E o homem que se mantém no centro da sua própria órbita, ele pode perder o corpo dela, mas manterá a sua alma. E com isso, ele atrairá 1000 outras. Sua alma tem sangrado sob o peso de um ressentimento silencioso. Você a odiou não por quem ela é, mas por quem você se tornou perto dela. Você entregou o seu trono e agora inveja justamente os homens que nunca se ajoelhariam no seu lugar. É hora de encerrar esse ciclo. Você não precisa deixá-la para se reencontrar, mas precisa arriscar perdê-la, porque se ela ficar quando você se reerguer, ela vale o seu tempo. Mas se ela ama apenas a versão de você que se arrasta, deixe-a ir. Stirner nunca pediu aos homens que se tornassem lobos. Ele pediu que parassem de fingir que são ovelhas. Ele não exigiu agressividade, ele exigiu autenticidade. E no mundo dos relacionamentos modernos, a autenticidade é a forma mais rara de poder, porque a maioria dos homens são atores, fingindo ser gentis, fingindo ser agradáveis, fingindo ser suaves o bastante para serem inofensivos. E então, eles explodem, eles traem, eles fogem, eles entram em parafuso, porque você só consegue sufocar a sua verdade por um tempo. Então, e agora? Agora você se olha no espelho, não em busca de fraqueza, não em busca de culpa, mas em busca de fogo. Você fala a verdade, você reivindica o seu espaço, você diz o que pensa, você diz não sem vergonha. Você lidera sem pedir permissão e a deixa responder como ela quiser, porque a reação dela não é sua responsabilidade. Apenas a sua autenticidade é. Você nunca foi feito para ser entendido. Você foi feito para ser sentido. E quando uma mulher sente a presença de um homem que não precisa dela, que não se diminui por ela, que não recua diante da ameaça da solidão, ela ou foge ou se rende. Ambas são vitórias, porque o homem que não pode ser controlado não é uma ameaça, ele é um espelho. Ele mostra às mulheres o que é a verdadeira força, e no fundo, toda mulher quer estar perto desse fogo, mesmo que ele a queime. Você quer a verdade final? Aqui está. O mundo pune os homens fracos não com violência, mas com invisibilidade, não com rejeição, mas com uma lenta decadência emocional. E as mulheres, não importa o que digam, nunca se submetem ao homem que as venera. Elas submetem corpo, alma e fôlego ao homem que não venera nada além da sua própria liberdade. Esse é o homem que você foi. Esse é o homem que você voltará a ser. E quando você se reerguer, não como um tirano, não como um salvador, mas como o do soberano da sua própria alma, você perceberá algo assombroso. Ela nunca esteve no controle. Você estava, você apenas se esqueceu, e agora você se lembra. Curta, compartilhe, inscreva-se, apoie o movimento. O link está na descrição. Fique ligado.